Olá, pessoal. Agora vamos para o reino protista, tá? Mesma coisa, a pessoa vai fazer uma prévia para ficar, né, fixado lá e todo mundo ter acesso ao material. Então, lá, característica do reino, né? Então, aqui tem células unicelulares e pluricelulares, como a Pro falou. É um reino com dois filos bem distintos, bem diferenciados, grupos, né? Que a gente vai ter as células eucariontes, ambas, mas a gente vai ter os autotróficos e os heterotróficos. Aí a gente vai ter essa forma unicelular e pluricelular, tá? Mas uma característica aqui do reino protista é que a partir daqui eles já são eucariontes e já tem a presença de as organelas verdadeiras, que é o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e assim vai adiante, tá? E a partir daqui também, na linha evolutiva, a gente percebe essa diferenciação entre as células, a célula animal e a célula vegetal, tá? Então aqui tem, né, a divisão do reino, que é os autotróficos, que a Pro falou das algas, né? Então aqui já entra o grupo das algas e já até estão querendo já há uns anos já criar o próprio reino das algas. Então pega o grupo das algas protistas mais as cianofícias e cria o reino delas, né, desse grupo. E aqui o reino protista ficaria com os protozoários, tá? Como eu falei, elas eram consideradas vegetais, mas formados somente por folhas, então por isso que vem o fita do nome, tá? Então aqui, ó, por isso que vem o fita aqui do nome, por conta dessa ser considerado uma folha, tá? E o protozoário, a classificação vai ser de acordo com o seu modo de locomoção, tá? Então, conforme ele se locomove, se move, ele vai ter uma classificação. Aqui, as algas protistas, né? A gente considera elas são unicelulares ou pluricelulares, tá? Elas gostam de ambientes úmidos, então pode ser mar, pode ser lago, pode ser rio, pode ser um balde d'água, pode ser a piscina, o que for, onde tem água elas vão estar lá, tá? São a base da cadeia alimentar por formar o fitoplâncton, então é onde elas vão estar, né? E por elas serem produtoras do próprio alimento, elas são a base alimentar das formas de vida que vivem na água. Peixes, crustáceos, tá? Os quinidários, então é o que elas vão se alimentar, é a base da alimentação, tá? E são repositoras de oxigênio da atmosfera, então por conta de elas fazerem fotossíntese, elas liberam oxigênio e a capacidade de reprodução delas ser tão rápida, então elas sempre têm células novas. E pelo fato de elas terem indivíduos novos, elas acabam consumindo mais dióxido de carbono e liberando mais oxigênio. Por isso que elas acabam sendo consideradas o pulmão do mundo, tá? Elas podem viver isoladas ou colônias. Aí eu coloquei em vermelho aqui, né? Antigamente eram classificadas como vegetais. Aí o grupo Euglenophyta, que existe cerca de 500 espécies. Alimentação mixotrófica. Por que mixotrófica? Porque ela pode se alimentar tanto de heterotrófica ou autotrófica. Vamos só relembrar, pessoal. Autotrófica, ela produz seu próprio alimento. Heterotrófica, ela depende de outra forma de vida para poder se alimentar. Então, ela vai fazer absorção, ela vai fazer a digestão, tá? Para poder conseguir obter a sua fonte de nutriente. Predominante dos cíclulas, então são predominantes de água doce e geralmente de águas paradas, né? Então é poça d'água, aonde tem cultivo dessas plantas, tá? Vão apresentar somente um núcleo, elas são pequenininhas e elas são flageladas, né? Que elas podem ter um ou dois flagelos. Aí, ela, aqui tem a fotinha, né? Do microscópio óptico eletrônico.
para vocês poderem ver, tá? Então, como a Pro falou, aqui tem o núcleo, tá? Aqui, ó, é o núcleo dela, então é bem desenvolvido. Aqui vai ter a presença do cloroplasto, que na verdade são bolsinhas com a clorofila para ela fazer fotossíntese. Característica que são esses receptores de luz, que é o eye spot, né? Então vão ajudar ela a se identificar a luminosidade. Aí aqui as estruturas que vão ajudar ela na digestão quando ela fizer por heterotrófico, tá? E os vacúolos contraste que ajudam ela na locomoção. Aqui é outra fotinha dela. Aí aqui é do microscópio eletrônico, aquele microscópio comum, tá? Filopirrofita, então como a gente falou, é o dinoflagelado, que ele tem aquela carapaça, por isso que é dinoflagelado, que faz com que ele se torne resistente ao meio, tá? E é de água, água salgada, então é habitat marinho, tá? Ele vai possuir o pigmento, né, a clorofila, os carotenos e as xantofilas, que faz ele ter a coloração meio amarronzada, meio amarelinha. Vai apresentar 2 flagelos para a locomoção, são riquíssimos em óleos e amido por conta do processo de fotossíntese, tá? E a característica desse grupo é a bioluminescência, que é aquele que a Pro falou das aventuras de Pi, onde o menino passa a mão na água assim, aí a água fica parecendo que tá cheia de vagalume, que é da espécie Noctiluca miliaris. Aí aqui tem, né, os flagelos dela, aqui o núcleo, e essa estrutura aqui mais externa é a carapaça dela, que é feita de, né, composta de sílica. Aí a maré vermelha, que é um problema para a água, mas, porém, todavia, é utilizada como um bioindicador, tá? Porque onde tem muita matéria orgânica em decomposição, elas irão se proliferar, porque vai ter alimento rico lá para elas, que é a liberação dos gases, mais o calor, elas vão dominar a água. Só que tem um problema, quando elas começarem a se alimentar dessa matéria orgânica em decomposição, elas vão liberar uma substância tóxica e acaba matando as outras formas, né? Acaba matando a fauna e ali da água. Aqui tem a ilustração, né? A mancha vermelha aí, que é uma colônia de dinoflagelados, tá? Geralmente lá no Rio ocorre bastante esse fato por conta da urbanização dos litorais, né? Aumento da população, então tem aumento de produção de resíduo, de matéria orgânica, tá? E aqui a água contaminada, a água com resíduo, né? Que acaba causando a maré vermelha. A filocrisofita, que é uma diatomácea unicelular, as algas douradas, vai ter lá o clorofila, vai ter o caroteno, a xantofila, tá? Vai ter essa carapaça também, que é feito de sílica, igual dos dinoflagelados. E elas são utilizadas, por conta dessa carapaça, utilizado como um abrangente, né? Um abrasivo, perdão. Um abrasivo que ajuda na questão de criar atrito contra a superfície, como o dente, o capô do carro para fazer o polimento, tá? Vão utilizar também como catalisadores para ajudar a fazer a quebra de combustível, né? Ou de enzimas também, antibióticos ou antitérmico e assim vai. Então, ele é bem utilizado na indústria farmacêutica, na indústria química, tá? Porque por conta da sua composição da membrana e dos outros óleos que contém em suas reservas. Aí aqui a ilustração com a carapaça.
tá? Aí aqui o Volvox, que a Pro falou, comentou com vocês, tá? Que é a questão das espinhas, dos cravos do rosto. Aí a clorofita, que são as algas verdes, que são conhecidas, que são utilizadas para pôr em aquário, para aumentar a oxigenação do aquário, tá? São unicelulares e multicelulares. Multicelular é quando apresenta características semelhantes, que é utilizado no desenho lá do Bob Esponja, ou que a gente vê em rochas no litoral, tá? Vai ter o formatinho de talo, e são bem parecidas com vegetais porque ela possui uma variedade de clorofila, tá? Além de apresentar parede celular com celulose, que é a mesma estrutura das plantas, e é onde ela é utilizada também como produtora de biocombustível. Aí aqui a ilustração, né, os talinhos dela, tá? Aí aqui a proliferação das algas na água, tá? Então, quando vem aquela maré que gruda alguma coisa na nossa perna, assim, meio gelado, são essas algas. E o que fica em rochas, que acaba sendo escorregadia por conta da gosminha que tem na sua membrana. A hifaofita, que são as algas pardas, tá? Exclusivamente multicelular, então aqui elas já são bem parecidas com vegetais. São de habitat marinho, então a gente só vai encontrar no mar. Vai ter os clorofila, que vai fazer a fotossíntese tanto de dia quanto de noite. Os carotena e a fucoxantina, tá? E ela vai apresentar também celulose, arginina e os outros óleos. E esse grupo é utilizado tanto para alimentação quanto para produção de remédios, tá? E o mais conhecido é o gênero dos sargassos, que é o Sargassum espécie. Aí a fotinha do sargasso. Aí quero que vocês lembrem aqui, ó. Né, as algas aqui. Aí os peixinhos, porque são utilizados para camuflagem e também para alimentação. Aí aqui o filo rodofita, que são as algas de filamentos, de ramificações, e ela tem a coloração vermelha, tá? E ela também é utilizada para alimentação por ser rica em amido. Aí aqui a fotinha dela. Aí a reprodução das algas, pessoal. A maioria das algas irão se reproduzir por divisão binária, tá? E também por conjugação, que é igual às bactérias, que é a troca de material genético, tá? Aí, eu estava falando para vocês do ciclo haplobionte e diplobionte. E o ciclo haplobionte, diplobionte, tá? Pessoal, qual é essa diferença entre o ciclo haplobionte e o diplobionte? Então, vamos fazer essa diferenciação. Haplobionte é quando a alga vai produzir gametas. O que é gametas? São células de reprodução. E essas células de reprodução terão somente metade da informação, tá? Então, vai carregar metade da informação. Ela vai gerar esse gameta vai cair ao solo e ele vai se desenvolver. E vai desenvolver um indivíduo haplobionte, certo? O ciclo diplobionte, pessoal, aí vai ser diferente. Uma alga haplobionte feminina e outra alga haplobionte masculina irão liberar os gametas na água. Então, eu tenho duas células haplobiontes na água, certo? Essas duas algas haplobiontes, elas irão se fecundar, juntar, e vai gerar um novo indivíduo diplobionte, tá? Aí vai gerar um indivíduo diplobionte. Esse indivíduo diplobionte,
vai crescer, vai amadurecer, aí vai fazer a reprodução, né? Quando ele fizer a reprodução, pessoal, ele por divisão celular, ele vai gerar novas células, só que essas células não serão diplobionte, serão haplobionte, que aí ele vai vir voltar nesse ciclo aqui, ó. A haplobionte, diplobionte, é diplobionte, tá, pessoal? Faltou aqui, tá bom? Aí a Pro pegou essa figura aqui que não tinha no slide que a Pro passou antes, tá? E aí aqui mostra o ciclo haplobionte e o ciclo diplobionte, tá? Então, o ciclo haplobionte, quando ela vai realizar as duas, tá? Vai realizar as duas. E o ciclo haplobionte é só um, e o ciclo bionte é quando ela para por aqui, tá? Então, olha lá. A haplobionte, ela carrega metade da informação, então ela é N, tá? Aí ela desenvolveu, cresceu, né? Aí ela vai produzir gametas. Então os gametas serão haplobiontes. Quando esses aqui, ó, esses haplobiontes, eles vão se encontrar por união sexual, tá? E vai formar um indivíduo diplobionte. Esse indivíduo diplobionte, ele vai se desenvolver, vai crescer e tal, aí vai chegar o momento da reprodução. O que ele vai fazer? Ele vai produzir células através de meiose e vai produzir células haplobiontes, tá? Aí esses indivíduos haplobiontes, se eles fixarem no chão, eles vão fazer o desenvolvimento haplobionte, mas se ocorrer a fecundação, aí vai acontecer a reprodução diplobionte, certo? Aí aqui o reino protozoa, né, que é proto. Então lá, proto, que é de primitivo, e zoo, que é de animal. Então significa que são os primeiros animais, tá? Que eram considerados, né, que se entendia por serem os primeiros animais. E a forma de reprodução deles mais rápida, pela linha evolutiva, pela questão de adaptação, vai ser por bipartição ou conjugação, tá? E tem várias doenças que são ocasionadas pelo grupo dos protozoários, então a gente chama de protozooses, tá? E como a Pro falou, o grupo de protozoários serão classificados pelo modo de locomoção, tá? Então aqui ficou em cima de novo a seta. Aí aqui os sarcodinas são que não possuem uma forma de locomoção específica, então eles fazem projeção da célula da membrana, vai se projetando, tá? Aí a gente chama de pseudópodes. Aí teremos o mastigofora, tá? O mastigofora que vai ser através de cílios, então o flagelos, é a forma de locomoção dele. Aí teremos o ciliofora, que é através de cílios, então o corpo inteirinho dele vai ter esses cílios, que a gente chama de pile também, tá? Que é o grupo do paramércio aqui. E a gente vai ter o esporozoa, que não possui nenhuma forma de estrutura de locomoção. O que eles são? Eles são esporos, e esses esporos eles fazem contractio, então eles vão contraindo o corpo por pulsão, ou eles vão se utilizando o próprio fluxo da onde estão, da água, do sangue, para poderem se locomover, tá? Aí a Pro colocou aqui algumas protozooses, então é a amebíase, né? A Trypanosoma cruzi, que é o mão de Chagas, leishmaniose tegumentar, que é a úlcera de Bauru, giardíase, trocomíase, malária. E todas essas doenças, pessoal, são doenças de saúde pública, então é um problema relacionado com a falta de saneamento básico, tá? Então, essas são as principais doenças. Aí, o próximo, a Pro vai pedir o trabalhinho para vocês, tá bom? Beijos!